E seja muito bem-vindo ao workshop para solteiros, com o tema Por que Estou Só, certo? É interessante que antes de você assistir essa aula, você já tenha assistido a aula sobre as necessidades emocionais da criança e sobre família, certo? Por quê? Porque lá a gente vai falar as coisas principalmente para você se desenvolver, para vocês ter uma independência emocional necessária para você construir um relacionamento. Sem aquilo, não tem como construir um relacionamento saudável. Então, se você não viu a aula sobre a criança, né? Ou seja, sobre sua independência total dos pais, asa esquerda, asa direita, né? Vida relacional, vida financeira, o que é uma família, é, tudo mais, porque o relacionamento é para construir uma família, certo? Ou seja, você precisa ter a sua independência e o seu ideal também de família. Então, a questão dos pais necessários. Então, volte essas aulas, certo? Para você assistir isso, para depois vir para essas daqui, certo? E se vocês assistiu, bora começar. Então, a gente vai ver aqui sobre os solteiros doentes, né? Tipos, travas, como cada traço lida com relacionamento, suas dores e tendências, e como começar a planejar um relacionamento. Caramba, como que eu posso planejar para dar certo? Como planejar para sair da solteirice e ter um relacionamento que dê certo, certo? Então, a gente vai fazer também a famosa lista do candidato que eu sempre falo para os clientes, né? Cadê a sua lista do candidato? Quando a pessoa vem reclamar de relacionamento. Então, que é como se fosse um mapa para encontrar um bom relacionamento, um mapa para o sucesso no relacionamento, certo? Ou o sucesso, pelo menos, na hora de encontrar um par. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, certo? Com os três tipos de solteiros, né? Eu sei que muita gente está ansiosa para essa. Ah, Douglas, nossa, finalmente, eu quero entender o que está dando errado, por que que tô travado, por que que meus relacionamentos não dão certo. E aqui a gente já vai começar a falar dessas travas, certo? Se você é novo aqui, já vê que a gente começa sempre com o pé no peito. Por que que a gente faz isso? Porque quando uma coisa está dando errada na sua vida, inclusive os relacionamentos, você tem que analisar, você tem que estudar sobre, cara, o que que eu estou fazendo de errado? Quais são os padrões errados? Quais são os padrões certos? O que que é mais saudável? O que que os relacionamentos, sabe, que dão certo, que duram muito tempo, o que que eles fazem, né? Então, em vez de só de colocar a culpa no outro, como algumas pessoas fazem, né? Culpando o mercado de solteiros, de homens e de mulheres, é interessante a gente entender, cara, quais são os meus padrões que estão ruins? Por que que eu não estou conseguindo ter um relacionamento? O que está acontecendo que está travando? Ou seja, buscar as travas em mim primeiramente. Então, isso é uma das primeiras partes que a gente vai entender. Não teve um resultado, eu preciso entender por que que não deu certo, o que que eu estou fazendo de errado, como dar certo, entender as minhas necessidades emocionais, as necessidades emocionais do outro e as necessidades emocionais do relacionamento. São três coisas diferentes. Minha, do outro e do relacionamento. Certo? Então vamos começar. Então existem três tipos de solteiros que a gente vai ver bastante, né? Que estão passando por padrões que não dão certo. Padrões, puxa vida, destrutivos, que sempre acabam não dando certo no relacionamento. Que é o anestesiado. O que que é o anestesiado? Anestesiado, colocou anestesia em alguém, ela não sente nada. O anestesiado, ele não quer um relacionamento. É aquela pessoa que, tipo assim, cara, eu não ligo, não penso em relacionamento, não quero. Ó, tá de boa, tô curtindo minha vida, tô fazendo outras coisas. Ou a pessoa já tá muito traumatizada, né? Não quer um relacionamento. Então imagina aquela pessoa que já passou por um, dois, três, quatro relacionamentos, se frustrou e fala, Douglas, não quero um relacionamento. Não quero porque eu posso me machucar, não quero porque vão me trair, não quero por causa disso, não quero por causa. N motivos, existem vários motivos. A gente vai discutir isso mais pra frente, né? Mas a pessoa não quer um relacionamento, seja por ferida ou porque ela não sente vontade de ter um relacionamento também. Existem as pessoas que nem sentem vontade, estão focados ali no mundinho que nem mais têm vontade. Existe o tipo 2 que é o engata, mas termina. O que que é o engata, mas termina? Engata, mas não vai. É tipo assim, engatou, ou seja, ele começa um relacionamento. Pô, engatou a marcha aqui. Então, vamos lá. Estamos construindo, tal, 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 tal. Nossa, vai dar certo e deu errado. Não dá certo, né? Seja aquela pessoa que ela entra num relacionamento que ela não sente realizada, depois ela termina. Seja aquela pessoa que ela entra, ela, nossa, parece que tá tudo certo, não sei o quê, ela vai casar, tá noivando e perto de casar, ela termina, né? Uma pessoa que casa e separa.
Então, ou seja, independente do tempo, algo o trava. Independente do que aconteceu, seja a gente conheceu hoje e amanhã foi embora, ou a gente passou muito tempo junto, o que acontece? É um relacionamento que começa e termina não com a morte de alguém, mas termina porque os dois decidiram se afastar, certo? Então, engata que termina são os relacionamentos que terminam, que não dão certo, que se sabotam, um relacionamento que alguma coisa acontece que os dois desistem do relacionamento, certo? E aqui não muda daquela pessoa que tem 5 relacionamentos por ano ou daquela pessoa que namorou 5 anos e terminou, certo? Terceiro, hipersexualizado. É aquela pessoa que sai com todo mundo, pega todo mundo, né? Só que ela não quer se envolver emocionalmente. Então ela, tipo, ela fala assim: não, é muita responsabilidade, eu não sei o quê, eu não quero. Independente de qual for a resposta. Não é pra mim, acabei de terminar, ah, não sei lidar, entrega pra mim é muito complicado. Só sei que o que acontece? Ele se envolve, ele vai pra um lugar, tem sexo, só que a relação dele só fica na genital. Não é uma relação de se envolver sério, não é uma relação de se envolver emocionalmente e se entregar, certo? Então, tem anestesiado, ele não fede, não cheira, ou não quer, tá fechado. O outro ele tenta, mas não dá certo. E o outro ele vamos ficar na genital mesmo, vamos se pegar, tudo mais, e hipersexualizado. Pega um, pega outro. Aquela pessoa, ah, terminou, vou pra uma festa. E aí pega não sei o quê, sai com um, sai com o outro, né? Então a pessoa também pode migrar um pro outro, como eu falei. Às vezes a pessoa ela tá vivendo um relacionamento, engatou, mas terminou. Depois que ela termina, ela fica hipersexualizada durante um tempo. Depois ela se fecha e não quer saber de relacionamento nenhum. Então a pessoa pode é, alternar. Ah, Douglas, eu acabo me envolvendo com uma com outra pessoa, mas eu não sou assim, tipo, sem sentimento. Eu tenho sentimento. Mesmo assim, se torna hipersexualizado. Hipersexualizado é aquela pessoa que tem essa sexualidade com várias pessoas. Exerce, ah, eu me envolvo com um, eu fico com outro. Ele se torna um hipersexualizado também. O engata, mas termina, entra nessa quesito de engatou, ou seja, poxa, essa pessoa ela realmente está tentando ter um relacionamento. Então, o hipersexualizado ele teve um lance, ou uma ficada, ou só um sexo, independente se ele, às vezes, de um nível que ele nem sabe o nome da pessoa, ou um nível que ele vai lá e fica com a pessoa algumas vezes e tudo mais, mas sem relacionamento nenhum. Uma amizade colorida, vou dar exemplo, certo? E para você ser hipersexualizado, não importa se você só dá uns beijinhos, né? Seja nas suas amizades ou se você faz sexo. O hipersexualizado, ele tem, de certa forma, ele tem uma atitude amorosa, vamos dizer assim, com outras pessoas. Independente se é com é, uma pessoa de um sexo sem compromisso ou se é com 10 pessoas. Você não precisa fazer sexo com 30 pessoas para ser hipersexualizado. Não. Às vezes você tá ali, ah, eu quero só ficar e não ter um relacionamento. Mesmo que você esteja ali com uma pessoa, com 2 pessoas, já se torna hipersexualizado já. Porque é essa vida sexual sem o relacionamento, certo? Vamos lá. Esse quadrante que a gente já viu na no slide de família, mas aqui eu voltei para a vida do solteiro, né? A gente está refazendo ele aqui na vida do solteiro, explicando aqui como que o solteiro é, né, de acordo com o quadrante. Então a gente já viu na outra aula que existe aqui é, nesse quadrante 4 variáveis, vamos dizer assim, quatro direções, desculpa, 4 direções, que é passado, contração, ou seja, a pessoa está voltada ali para a origem, futuro, expansão, se expandir, construir, fazer acontecer, né? Tem também a união, casal, união, confiar, se entregar e apuros, divórcio, separar, sabotar o relacionamento, certo? Claro que quem está na contração vai acabar também sabotando, certo? O seu futuro, inclusive amoroso. Então vamos lá, vamos começar a pessoa que ela tá passando essa contração, né?
tá no passado, mas está voltado para a união. Então acontece, quando a pessoa é aquela pessoa que não cresce, né? Então eu estou curtindo a vida, ela não vê futuro, porque acontece. Imagina aquele adolescente que ele quer namorar. O que acontece? Essa pessoa ela não está voltado para um futuro, para a construção de uma família, para se expandir para um adulto saudável. Ele tá ali, é divertido, sabe? É divertido ali estar ali. Então ele curte a vida. Então ele. Estou em Las Vegas, que é tipo assim, ele pode curtir tanto sair, pegar todo mundo, sair e se envolver muito, né? É, fazer muito sexo e tudo mais, ou ele pode estar em casa jogando videogame, curtindo a vida dele. Tipo assim, ó, tô em casa sozinho, não me relaciono com ninguém, tô em casa curtindo o meu videogame. As duas questões, as duas pessoas, para elas estão curtindo a vida. Ou seja, a vida é tipo assim, cara, tô curtindo, tô de boa. Tá entendendo? Por quê? Porque essa pessoa, a vida dela é o quê? A vida dela é distração. É não se tornar adulto, né? Aqui, ó, ela tá no passado, contração, ela não tá indo pra frente. Então é aquela pessoa que você vê mais, tipo assim, que não tá pensando tanto no futuro, sabe? Que ela quer curtir o hoje, o agora. Então, tô curtindo o hoje, o agora, tudo mais. É isso, às vezes ela tem um namorinho ali, né? Então tem aquele namorinho, mas tá, tipo assim, não tem futuro, não vê futuro. É aquela pessoa que não cresceu, não se desenvolveu. Então aquela menina que só fica em festa, aquele cara que só fica em festa, é aquele cara que só fica jogando videogame o dia todo, não cresceu. Adolescente, com idade. Depois a gente tem o passado e também não voltado para o relacionamento, ou seja, divórcio e contração. Então essa pessoa não desenvolve nem amorosamente e não desenvolve na questão como adulto também, né? A vida. Então é a princesinha do papai ou o tesouro da mamãe. Então é aquele cara que, exemplo, o tesouro da mamãe, ele não cresce na vida. Só que ele também, a vida, o coração dele é voltado para os pais. Ele, e aquele negócio com os pais, ele não consegue nem desenvolver um relacionamento direito. A princesinha do papai também, eu só quero um homem que trate eu como meu pai me trata, que dá as coisas que meu pai me dá, sabe? Ou seja, eu quero um Édipo, né? Eu quero alguém que é melhor que meu pai, ou ela tem aquela relação com o pai dela é a pessoa favorita dela. Às vezes, e ouça isso. Aquela pessoa, ela nem se dá bem com o pai dela. Mas no fundo do coração, o pai dela é o amor da vida dela. Às vezes ela odeia o pai dela. Só que aí que tá. Ela odeia por quê? O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. O ódio é a expectativa frustrada. Então, ou seja, eu só tenho muito ódio porque eu esperava demais. Então você me feriu e tudo mais, né? Então aquela pessoa que ela tem aquela rixa com o pai dela, meu pai deveria me dar amor, deveria ter feito isso, deveria ter tratado desse jeito, ou seja, porque ela desejava. Não só desejava, como ainda deseja, mesmo que ela negue, porque se ela não desejasse, ela já teria perdoado o pai e já teria seguido a vida, certo? Então, ou que ela cobre isso de outras pessoas também, ou que fale, não deveria ter sido assim, né? Às vezes ela nem quer, de certa forma, nem quer isso do pai. Meu pai já morreu, não quero, eu quero ele. Tem gente que quer até o pai morto, mas está com essa raiva, porque não perdoou, tá esperando uma coisa da vida e tudo mais. Então, olha que interessante. Dois extremos, a pessoa que ama o pai demais, a pessoa que quer ver o pai morto, muitas vezes. Essas duas pessoas, elas estão voltadas para o passado. Porque tá entendendo que aí que tá. A vida dela não tá pro futuro, tá pro passado, para essa dor do passado, pra dor que o pai dela causou nela, certo? E também tá voltado pro divórcio, porque com certeza essa pessoa ela vai ter um probleminha ali com a imagem paterna, um probleminha com os relacionamentos com os homens também, certo? Tesouro da mamãe é a mesma coisa, né? Aquele cara que quer proteger a mãe, não sei o quê, coloca a mãe na frente de tudo. Às vezes tem a garota que ele quer se relacionar e a mãe. Ele escolhe a mãe, né? E a mãe fala uma coisa, a pessoa que ele quer ter um relacionamento fala outra e sempre vai pro lado da mãe. Então, o intocável. Tesouro. Ou aquela pessoa que vive da pensão dos pais ou do falecido, né? Então imagina que essa pessoa, ela tá ali recebendo ajuda dos pais, se ela arrumar um relacionamento ela não vai receber. Ou a pessoa que, exemplo, imagina que estava com um militar, esse cara morreu, essa mulher recebe essa pensão dele, né? E se ela casar de novo, ela vai perder essa pensão. Então muitas vezes algumas pessoas não querem viver isso,
viver um relacionamento porque eles não podem perder algo, perder uma pensão financeira ou até uma pensão afetiva. Por exemplo, existem algumas categorias de celebridades, né, que elas são solteiras, que elas têm um número de fãs enormes, principalmente no Oriente. Que se essa pessoa ela entra num relacionamento, ela vai decepcionar os fãs, porque a vida desses fãs é admirá-la, é sentir que essa pessoa é deles, né? E tem muita gente que não é famosa, mas tem isso com os amigos. Que essa pessoa se dá bem com todo mundo, essa pessoa, ela tem várias amizades que ela é muito chegada, ela vai na casa de um amigo, de outro, ou de uma amiga de outra, e se essa pessoa assumir um relacionamento e voltar a vida para esse relacionamento, ela perde essa pensão, ou seja, essa atenção, esse recurso afetivo das outras pessoas, essa segurança afetiva, ou essa segurança financeira, de uma pensão que essa pessoa recebe, certo? Então, vivo por um passado que foi dado a você. Como assim um passado que foi dado a você? Essa pessoa tá, a pessoa que teve problema com o pai, ela tá vivendo por um passado que foi dado a ela. Ela não escolheu o pai, mas um passado acabou refletindo. Ou até esse apego aos pais, né? Nossa, meu pai fez tudo, meu pai me cuidou, agora eu devo a ele, preciso cuidar dele, né? Ou seja, um passado que foi dado. Ou um apego demais com essa família que essa pessoa acaba sempre voltada para a origem, não vivendo esse futuro. Então tá vendo que essa pessoa ela não vai para o futuro e ela não vai para uma união. Ela fica ali vivendo essa origem. Tesouro da mamãe, princesa do papai, tesouro da mamãe, ou vive para uma pensão afetiva, uma tensão das pessoas, ou uma pensão financeira. Depois a gente tem a síndrome do McDonald's. O que que é a síndrome do McDonald's? Amo muito tudo isso. O McDonald's, é assim, é um relanche que te faz mal, ele é sintético, e por que que as pessoas comem? Por causa disso, porque elas amam. Ou seja, é o único jeito de você gostar de um restaurante que é muito ruim, não tem qualidade, te faz mal na saúde, né? Falando de uma questão de saúde, e mesmo assim você ama comer, você tá lá. Por quê? Porque você ama, você tem uma questão afetuosa, uma sensação, um vínculo com aquilo. E a geração Amo Tudo Muito Isso é uma geração que ela não quer relacionamentos, mas ela está desenvolvendo um futuro. Ou seja, cara, eu vou viver com os meus amigos, eu que me divirto, eu faço muitas coisas, eu não preciso de um relacionamento. Então, é tipo assim, eu não preciso de um relacionamento, é um gosto sintético de felicidade, uma sensação tentando preencher, mas não nutre. Ou seja, aquela pessoa que ela tenta fazer do grupo de amigos a família dela, ou que tenta fazer do trabalho a família dela, aquele patrão que fala assim: ah, aqui a gente é uma família. Não, a gente não é uma família, é uma empresa. Você está buscando família no lugar errado, né? Aquela mãe solteira ou pai solteiro que tenta fazer o filho toda a família, né? E com certeza, nesse momento, o seu filho é sua família, mas você precisa ter a sua vida um pouco mais completa. Inclusive, você tem que ter um relacionamento. É bom, né? Eu não vou falar que para você tem que ter ou não tem que ter. Você vai escolher de acordo com as consequências que você quer para a sua vida. Mas muitas vezes essa pessoa tenta fazer o filho o foco da sua vida. E aí joga pro filho essa responsabilidade que não é do filho. Ou seja, é uma, é uma deformação, sabe? Tipo assim, não, aqui é minha família completa. Ela criou uma definição de família, né, que tenta suprir, para mim tá tudo certo, eu não preciso de um relacionamento. Ela tá voltada, de certa forma, para a expansão do futuro, talvez para a vida profissional, para a vida do filho, para criar uma vida melhor para ele, mas ela tá voltada para o divórcio, não cria essa união. Então é a síndrome do McDonald's. E o que a gente vai falar também da mulher guerreira, né? Que a mulher guerreira, ela tá entre esses dois, né? Tanto a síndrome do McDonald's ou essa vida aqui, princesinha do papai, princesinha da mamãe e tudo mais. Que é tipo assim, cara, eu não preciso de ninguém, tô vendo aqui minha vida, tá tudo tranquilo. Então essa pessoa, ela vai criando, imagina que ela cria um grupo ali de amigos, um grupo de aficionados. O que é um grupo de aficionados? É um grupo que eles têm um assunto muito em comum que eles gostam muito. Exemplo, tem a pessoa que vive no VR Chat. O que é um VR Chat? É um programa lá de computador é, que a pessoa tem uma vida virtual e tudo mais, ou aquelas comunidades de cosplay, ou comunidade não sei da onde, a causa das mães solteiras também é uma delas, né? Ou seja, a pessoa vive por uma causa, né?
Douglas, você é contra o pessoal que gosta de cosplay? Não, não tô falando isso. Só que eu tô falando daquela pessoa que ela larga a família, ela larga o teu relacionamento para viver isso. Tá entendendo? Como a causa das mães solteiras, como eu falei pra você. Então imagina que essa pessoa, ela criou um ambiente onde, não, aqui eu não preciso de ninguém. Tem gente que faz isso na igreja também, né? Não, eu só preciso de Deus, só preciso das pessoas aqui. Olha, eu já tenho não sei quantas missões e ministérios em congresso, não sei o quê. Ou aquele cara que está focado no trabalho também, criou um projeto tão grande e ele fala, não preciso de um relacionamento, né? Tem muito, tanto o movimento Red Pill, né? Dos homens que falam que não precisa de mulher, ou alguns movimentos feministas que falam que a mulher não precisa de homem. Todos esses são doentes. Todos eles estão voltados para ter esse divórcio, né? Não dá certo. E mesmo que algumas pessoas consigam se desenvolver ainda na vida profissional, uma vida que consegue construir algumas coisas, não é uma vida saudável, é uma vida frustrada, é uma vida que não vai ser preenchida. Por quê? Porque essa pessoa, ela prefere viver essas causas ao invés de realmente ter um relacionamento profundo no qual ela tem alguém para contar, ela pode construir uma família, ela pode ter uma realização amorosa e relacional também. Então imagina que algumas pessoas elas preferem sim ser chamadas de fortes, de dependentes, de guerreira, de ou ter atenção de várias pessoas do sexo oposto, né? Porque ela vive causas e tudo mais. E, e é isso. Só que quando alguma coisa acontece, uma das coisas essa pessoa ela precisa de alguém com conexão, ela precisa de alguém para estar ali do lado, ela não tem ninguém, porque ela não quis construir um relacionamento profundo. Ela não tem um relacionamento é, real que se conecta. Ela tem uma reputação só, que para isso ela é importante, né? Reputação de forte, reputação. Então é mais ou menos isso. Então a guerreira é aquela pessoa, exemplo, ela pode estar tanto desses dois lados, a pessoa que afasta a possibilidade de relacionamento, né? A mulher guerreira que não quer um relacionamento, homens não prestam, os homens não chegam mais, os homens não fazem aquilo, os homens não fazem aquilo, ela cria várias questões que acaba afastando as pessoas. Não, eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso cuidar do meu trabalho, eu tenho que fazer isso, que ninguém vai fazer por mim. A gente vai falar sobre essas crenças também, que cria várias crenças, várias questões, né, para evitar um relacionamento. E aí, obviamente, vai ser uma pessoa frustrada. Por quê? Porque você vai buscar, através das suas relações, confirmar as suas crenças, que são as crenças autorrealizáveis, né? Então, você também pode migrar entre os ciclos, né? Às vezes você terminou um relacionamento, então imagina, eu acabei de terminar um relacionamento. E aí eu saio daqui e vou para onde eu não vejo futuro, né? Então imagina, eu tô numa síndrome na McDonald's, eu vou, termino um relacionamento e começo a curtir a vida doidado. Ou me fecho, né, como anestesiado. Como a gente vai falar aqui, né, anestesiado e tudo mais, né? Me fecho como anestesiado, eu não quero mais ligar pra ninguém, eu acabo curtindo todas, bebendo todas, saindo. Ou aqui eu termino um relacionamento e eu volto a ser a princesinha do papai. Ou às vezes eu tô sendo a princesinha do papai e aí a pessoa tá ali sozinha ou anestesiado, né? A pessoa muitas vezes vive ali fechado. A gente já falou na aula sobre sexualidade também, né? Sobre a masturbação, então masturbação é solidão. Então aquela pessoa vive se masturbando, aí ela cansa, fica com tédio, eu quero alguém. Sai, pega alguém, se envolve, depois volta, fica de novo sendo filhinho do papai, ou anestesiado, ou fechado para todo mundo. Então ela pode alternar entre as partes, né? Então aqui, anestesiados ou hipersexualizada, a pessoa que está ela se conecta com pessoas, né? Mas não vê futuro, então só pega e tudo mais, ou pode estar anestesiado, fica em casa, né? Tá aqui, engata ou termina. O que que é o engata ou termina? É aquela pessoa que sabota o relacionamento. Então ela entra no relacionamento, ela tem dependência dos pais. Vai sabotar o relacionamento, filho do papai, é, tesouro da mamãe, vai sabotar o relacionamento. Ou ela pega, entra pra cá, vive por um futuro que não é seu. O que que é viver por um futuro que não é seu? Imagina que você está crescendo e aí a sua mãe fala assim, porque homem não presta. Ou seu pai fala, mulher não presta. É a dor dele, não é a sua dor. E aí você pega e começa a falar que homem não presta, mulher não presta. Ou seja, esse futuro nem é seu. Nem é uma coisa que você desejava. Não é uma coisa que você deseja no futuro, no fundo do seu coração, mas foi dado para você, né? Foi colocado para você, seja foi dado para você pelo passado, pela dor deles, né?
Ou um futuro que nem é seu, um futuro baseado na dor, um futuro baseado nos traumas. Um futuro que não é seu. Ou você está focado nos filhos, você não está focado no seu futuro. Está focado no futuro que é dos seus filhos, no futuro que é dos seus pais, futuro que é de outras pessoas, mas não no seu. Tá entendendo? Ou seja, você não busca esse desenvolvimento seu, a realização sua, afetiva, amorosa, relacional. E em muitos casos, nem profissional, né? Se estagna ali, certo? Então a pessoa pode sair de um lugar para outro. E algumas pessoas falam, ah, mas eu sou assim por causa que meu relacionamento não deu certo e tudo mais, né? Então, claro que tem outro aqui que é o lado saudável, né? Onde essa pessoa ela tá voltado para a união e tá voltado para um futuro de expansão. Ou seja, um adulto saudável que busca relacionamentos saudáveis, certo? Vamos falar mais amanhã. Então, algumas pessoas vão falar assim, ah, mas, ou seja, eu não quero relacionamento, ou o relacionamento só dá errado, né, comigo não deu certo, por isso às vezes eu sou hipersexualizado, por isso terminou, o problema não é eu, era ele, ou era ela. E eu te pergunto, o que estava acontecendo para você decidir entrar nessa relação que não deu certo? Porque às vezes essa relação nem começou pelos motivos certos. E aí, tende a não dar certo. Por isso a gente tem que entender, a gente vai ver a lista do candidato, entender o que que é uma família, para o relacionamento começar pelos motivos certos. Porque às vezes o relacionamento ele começa por fuga. Como assim fuga? Cara, vou dar exemplo, tem gente que tem vício em adrenalina, então a minha vida tá muito parada e o relacionamento ele me dá adrenalina. Então eu quero fugir da realidade, quero fugir dos problemas. Eu busco um relacionamento porque o relacionamento é, ele me dá energia, ele me dá adrenalina, ele me dá emoção, certo? Ele me faz esquecer dos problemas. Solidão, às vezes eu tô muito sozinho, ai, queria tanto alguém, muito sozinho, né? Carência, ai, tô querendo alguém, certo? Ah, não sei o quê, tipo, eu tô, tipo assim, eu não tô construindo um relacionamento pelos motivos certos, eu quero um relacionamento pra preencher um vazio. E não é um dos motivos pra você construir um relacionamento, não é um dos motivos saudáveis de construir um relacionamento. Então, toda pessoa que fica assim, eu queria um relacionamento, ela tá pensando na falta, na escassez, nas suas necessidades. Não tá pensando na doação, na missão que é um relacionamento, porque relacionamento é missão, é servir. Todas as minhas mentorias, todas as minhas aulas vão voltar para isso, que a vida é servir, a vida é se doar. Agora a pessoa não entra no relacionamento, que eu vou receber, como uma criança, esperando algo. Quer receber, quer ser cuidado. Como eu gosto de falar também, a pessoa que ela espera a bênção, ela não quer abençoar, ela quer esperar a bênção. Então, facilidade, o que é facilidade? Tipo, você é aquela pessoa, você nem sabe, nem. Aquela pessoa, ela não é aquilo que você quer, mas, tipo, poxa, a gente sai, a gente se dá bem. Ou seja, essa pessoa traz facilidades para sua vida. A gente sai, a gente se diverte. Imagina que essa pessoa é uma pessoa que você saiu com um cara e esse cara ele te paga algumas coisas. E aí é uma facilidade. Ou você está sendo com uma garota e você tem uma vida sexual. Ou uma coisa. Ao oposto também. Às vezes você é uma garota que sai com um cara e ele te supre sexualmente. E você é um cara que essa garota ela cuida de você, ela te dá presentes, ela faz algumas coisas de uma facilidade. Poxa, ela faz isso, tá entendendo? Então, ou seja, eu entrei num relacionamento não porque eu quero construir algo, não porque eu olho pra essa pessoa e falo, cara, essa pessoa é a pessoa que eu consigo construir algo, uma família, construir uma coisa que traz realização. Só porque a vida tava mais. Eu ganhei uma facilidade com esse relacionamento. Ele me traz facilidade, ele me traz alguns benefícios. Tá entendendo? Então, facilidade. Outra coisa, então imagina também a facilidade, tipo assim, ele foi lá e me pediu, ele me pediu pra ficar comigo, ele pediu pra namorar comigo, ele apareceu na minha vida e começou a fazer as coisas boas, eu gostei, ele me chamava pra sair, foi indo assim, sabe? Tipo assim, essa pessoa foi indo, não porque ela tinha um desejo, um plano, porque, tipo assim, poxa, foi legal, foi acontecendo, a gente vai. Então não tem um motivo forte, não tem um objetivo em conjunto, certo? É só uma facilidade. Se sentir importante. Tem gente que entrou no relacionamento para se sentir importante. Por quê? A gente tem no módulo também, tanto no livro, como ter relações mais leves e começar a viver, ou 5 fases de dependência emocional.
Ou módulo sobre dependência emocional também. Se você não tem esse módulo, compre, ou esse livro compre, certo? Tá no meu Hotmart também, um dos meus livros. Ou se você já está numa mentoria que já está incluso, ou você já comprou também, leia, veja essas aulas sobre dependência emocional. Por quê? Um dos perfis é o perfil campeão ou cuidador. E muitas vezes ele é super-herói na vida das pessoas. É aquela mulher, aquele homem que ele se relaciona com alguém cheio de problemas para ele cuidar dessa pessoa. E através daquele relacionamento ele se sente importante. Ele começa a falar: Ah, você não sabe o que eu passei. E olha, e eu superei, olha como eu sou forte. Ou falava assim: Ah, eu cuidei dele, eu cuidei dela. Se não fosse eu, aquela pessoa não sei o quê, sabe? Aquela pessoa que ela é um super-herói, ela tá num relacionamento que ela se sente importante. Então ela não sai ela não tá no relacionamento porque o relacionamento faz bem pra ela, ou porque o relacionamento junto, os dois são mais quando estão juntos. Não porque os dois têm uma missão, mas porque ela se sente importante, útil, ou por causa do outro. Tipo, se eu sair, o que que vai ser da outra pessoa? Então é um super-herói da vida da outra pessoa, certo? Então tem gente que é o coitadinho do relacionamento. Ah, quem eu sou eu sem você, né? Então, se você não consegue ter uma vida sem a pessoa, com a pessoa também não. Tá aí, depois a gente vai falar sobre interdependência, né? Não sei se eu vou falar aqui nesse workshop, mas no livro sobre dependência emocional eu falo, né? Que são duas pessoas independentes que decidiram precisar uma da outra. Diferente do codependente, né? Aquela pessoa carente, eu preciso do outro para viver. Muito diferente, mas a gente vai falar isso em outro momento. Vai lá para a aula sobre dependência emocional, o curso sobre dependência emocional, o livro Como ter relações mais leves e começar a viver, ou cinco fases de dependência emocional, que você vai encontrar essa questão também. Mas vamos lá. Você não pode ser o coitadinho, ah, eu vou morrer sem o outro, mas também não pode ficar na relação porque é, a vida do outro só existe por causa de você. Os dois são doentios, tá entendendo? E falando da interdependência, a gente vai usar isso até para justificar, ah, eu sou independente, não preciso de ninguém. Não é isso que eu quis dizer. O interdependente, eu nem devia estar explicando isso aqui, mas vou colocar porque tem gente que usa argumento para tudo para sabotar. O interdependente é aquela pessoa que tem a capacidade de viver só, mas escolhe estar com o outro. Tá entendendo? Ou seja, é o adulto saudável que desenvolveu a vida financeira e consegue entregar a vida relacional. Tem autonomia e consegue se entregar. Tem autonomia e consegue se doar, confiar e tudo mais. Se você está dando um relacionamento e fala, não preciso de ninguém, fica toda hora ameaçando a pessoa que pode ir embora e tudo mais, aí você já está no extremo oposto, né? Que é aquela pessoa que está machucada, que se diz independente, mas na verdade é ferida e fechada, certo? É, tem a pessoa que também, a ferida e fechada que a gente vai falar, que quando não quer um relacionamento, o que que significa também? Para voltar aqui, então o que acontece? Muitas vezes, o que estava acontecendo para você decidir entrar nessa relação? Foi o mesmo motivo, muitas vezes, de você terminar essa relação. Eu entrei porque eu estava me sentindo sozinho. Aí, durante o relacionamento, eu me sinto sozinho. Aí eu termino. Entrei porque eu estava não sei o que, tal, 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 tal. E aí eu termino. Ou seja, começou pelo motivo errado, não vai trazer realização. E aí eu vou terminar. Então, um exemplo, aquela pessoa que é, sofreu abuso também, né? Então, nossa, ele me maltrata, ele faz isso, ele faz aquilo, tudo mais. Essa pessoa não consegue sair. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa ela precisa de alguém falando para ela que ela existe, entende? É uma pessoa que talvez passou por algum padrão é, de abuso na infância e continua repetindo esse padrão, buscando em outras pessoas em relacionamento repetindo esse padrão. A pessoa que está dependente emocionalmente não consegue sair, não ter força para sair daquilo ali, né? Então, às vezes, esse relacionamento começou de uma forma, a pessoa se impondo, às vezes de uma forma errada, uma forma totalmente guiada pelas emoções, e com certeza, no final, ele vai acabar, ele vai se frustrar pelas emoções também, vamos dizer assim, certo? Quando não quero um relacionamento, o que isso significa? E aí, o que que essa pergunta te traz? Quando você não quer um relacionamento, o que que significa?
que a maioria das pessoas trazem? Traumas, dores. Não quero relacionamento porque eu fui traída, não quero relacionamento por causa disso, disso, disso. Aí ela vai fazer a pergunta antiga, né? Que é, ah, não, porque o meu último relacionamento deu errado. Aí a gente entende. Por que que o seu relacionamento. O que aconteceu no seu relacionamento? Você tinha um padrão saudável, tudo mais, questão da família, dependência emocional, tudo mais, né? Não deu certo, agora eu não quero um relacionamento. Então a pessoa tá frustrada. Só que aí tem outra questão também, né? Tem duas questões, na verdade, que a gente vai perguntar pra ela. Quando você não tem ninguém, onde você procura afeto? Aí você vai ver essa pessoa correndo pra algum lugar, seja para vícios, seja para família de origem, seja para uma vida de hipersexualização, certo? Ou seja, ela vai se nutrir de uma forma doente, uma forma que não é saudável. E tem outra coisa também, quando ela não quer um relacionamento, o que que ela tá falando? Que muitas vezes ela não quer lidar com responsabilidade. Por que acontece? Ó a lógica dessa pessoa. Não, porque um relacionamento dá muito trabalho, então eu não quero. Não quero um relacionamento. Se a gente fosse jogar para a vida profissional essa lógica. Olha, construir uma carreira ou construir uma empresa dá muito trabalho. Então faz o seguinte, eu não quero ganhar dinheiro não. Eu vou preferir que meus pais me banquem, porque olha, estudar, trabalhar, ter que lidar com cliente, com fornecedor, com não sei o quê, com responsabilidade, com hora. Nossa, é muito trabalho, então eu não quero enfrentar isso. Ou seja, o que que a gente está mostrando? Que essa pessoa ela está na retração, ela está voltando para hoje, ela não quer crescer, ela não quer se tornar um adulto, né? Porque no fundo, vamos lá, as pessoas elas querem ter um relacionamento profundo, feliz, só que às vezes ela tá tão machucada que ela fala, não quero ter um relacionamento. Na verdade, ela não, o que que ela tá dizendo não é que ela não quer ter um relacionamento, ela não quer sofrer, ela não quer ter um relacionamento ruim. Um relacionamento bom, uma boa parceria, sentir que existe no mundo para alguém, ter bons relacionamentos, poder viajar, partilhar bons momentos com alguém, compartilhar a vida com alguém. Muitas vezes ela quer isso. Só que ela não acredita que isso seja possível. Porque ela está voltado totalmente para o seu passado. Ela está em momento de contração, ela não está voltada para o futuro, está voltado para o passado, para os traumas, para esses acontecimentos. Por isso ela não desenvolve, certo? Só que estamos na hora de cuidar. Estamos no momento agora de cuidar dessas dores. E eu vou até trazer um fato para você. O ser humano, ele é social. Então, esse papo que a maioria das pessoas, inclusive, que jogaram que é uma resposta totalmente voltada para alto amor, autocuidado, de eu não preciso de ninguém, eu estou muito bem sozinho, eu vivo minha vida sozinho, sabe? Que foi colocado como um papo super saudável, não é. Lembra até de uma citação de Freud, né? Que quem ama muitas vezes se decepciona, sofre, mas quem não ama adoece, vai adoecer. Na vida não tem como evitar dores, certo? Mas se você não se relacionar, você vai adoecer. Ah, Douglas, e aquelas pessoas são celibatárias, como um padre, como uma freira, aí é outro assunto. Aí você vai perguntar para eles, de acordo com a fé deles, eles vão fazer o processo deles. Mas até dentro desse quesito, né? Dentro dessa filosofia, essas pessoas, elas também estão no relacionamento. Então, tanto que lá, as freiras, elas usam o anel porque elas casaram dentro da igreja, só que elas se casaram com, com a fé, né? Com a pessoa da religião dela. Né? O padre, ele acho que casou com a igreja, não tem tanta informação sobre esse sentido. Mas até essa vida celibatária, ela é baseada em algum tipo de relação. Ele vai se relacionar com alguém, né? Mas aqui não é o curso voltado disso, não é um curso religioso. Aí você tem que perguntar para essa pessoa, tem que perguntar, voltar para esse quesito, né? Porque aí é a teoria dele. Aí ele vai justificar. Eu estou te falando do quesito aqui. Exemplo, ah, vou ter um monge tibetano, sei lá, nem sei se é assim que fala. Acho que estou falando errado até. Aí esse monge, ele raspa a cabeça, ele vai lá não sei na onde. Aí você tem que perguntar para ele a filosofia dele. Aqui a gente está falando sobre relacionamento, sobre vida amorosa, e eu não consigo também responder a filosofia de todas as pessoas. Aí você tem que perguntar e estudar aquela filosofia em especial. Mas, em resumo, o ser humano ele foi feito para se relacionar.
né? É um curso natural da vida. E quando você coloca uma trava disso, tanto que agora estamos numa geração que é a geração, acho que mais tem solteiros no mundo. A época que mais tem solteiros, pessoas que não querem se relacionar, às vezes até se relacionam sexualmente, tem um parceiro ali, mas que não estão realmente num relacionamento ou num casamento, né? Enquanto eu gravo esse vídeo, né? Não sei quando você está vendo esse vídeo. E também é uma das gerações que menos tem resiliência. Por quê? Porque relacionamento dá trabalho. Dá trabalho. É trabalhoso, é trabalhoso. Claro que vocês não vão ser compatíveis 100% em tudo, tá entendendo? Então é necessário se esforçar, abrir mão, flexibilizar, sabe? Negociar e tudo mais para construir algo. E toda essa construção ela traz uma realização. Certo? Então a pergunta é, tipo assim, cara, por que que você não quer relacionamento? Ah, porque o mundo é muito difícil, ou seja, estou baseado na dor, no trauma, né? Ou porque eu não quero uma responsabilidade. Ah, eu vivo bem que bem, quando eu quero sair com alguém, eu saio com alguém, eu baixo o Tinder, eu dou uns pegas ali e tudo mais, ou seja, eu tô fugindo da responsabilidade, certo? Só que isso não é o caminho do adulto saudável. Certo? E aí entra essa pergunta: quando você não tem ninguém, onde você procura afeto? Aí você vai vendo aquela pessoa lá que é mais McDonald's, que é mais. Tipo assim, cara, eu vou buscar aqui nos amigos, eu vou buscar no sexo sem compromisso, eu vou buscar nos meus pais, eu vou buscar nos meus filhos. Só que todas essas formas são formas não saudáveis, são formas disfuncionais. E por isso essa pessoa fica com esse sentimento de vazio e se enganando, falando, não, tá tudo certo, tô bem sozinho, eu tô bem sozinho, mas na hora que ela precisa dessa conexão, que nós somos mamíferos, nós somos animais sociais, né? Ela não consegue aprofundar, ela não consegue construir isso, certo? Certo? Seja Natal, ela começa falando, não é tão importante para mim, não. A não ser que começa a dar desculpa, né? Argumentos. E aqui eu vou falar várias questões também, né? Você prefere ter um relacionamento feliz ou se distrair com perguntas estúpidas? Perdão a palavra agora, mas é por quê? Porque na hora que a gente vem aqui e fala assim, quando você não tem ninguém, onde você procura afeto? Ah, aquelas pessoas começam a fazer argumentos estúpidos. Que, tipo assim, hoje não tem mais gente que presta. Tipo, você é a última pessoa que presta do mundo, né? Que argumento estúpido. Alguns caras falam assim, não, porque as mulheres são tudo vagabunda hoje, né? Puxa, não existe uma mulher que seja digna de você. Ou as mulheres falam, ah, porque os homens não prestam. Ah, mas os homens não chegam mais. Aí eu te pergunto, que tipo de mulher você é que os homens não chegam em você? Porque essa pergunta faz a gente entende mais sobre você do que sobre o outro. Então tem que a gente já analisar isso. Ah, não tem mais homem que presta, não tem mulher que presta, os homens são vagabundos, as mulheres são vagabundas. Os caras vão falando, né? Ou as mulheres vão falando. Porque homem trai, porque mulher dá mole para os outros. Além de a gente analisar isso também, a questão da crença, eu tenho que analisar o seguinte: que ambiente você vive? Porque se você está num ambiente onde não tem ninguém que te merece, ninguém que é digno de você, de duas uma. Ou você está num ambiente errado, você tem que mudar, ou você está pedindo demais. A sua expectativa está alta demais. Por quê? Você. Duas questões, né? Duas, uma. Ou você, pô, você se desenvolveu, mas você está procurando um ambiente inadequado, ou você faz parte daquele ambiente. Ou você não é tudo isso. Entende o que você está pensando também. E aí você tem que abaixar um pouco sua bola. Tá julgando grande demais, perfeito demais, né? Querendo um príncipe encantado, a princesa encantada, e aí não vai. A expectativa tá fora. Muitas vezes você tá sabotando o seu relacionamento aí, certo? Porque se você olha e fala assim, ah, todo mundo tá na bagunça, você só tá vendo isso porque você tá na bagunça também, ou seja, você tá ali, no meio. Ah, não tem ninguém que presta aqui, a pessoa lá na festa, na micareta, nem sei o que que é o nome disso aí, mas no fluxo, naquela balada. E aí ela tá falando de todo mundo, ela tá lá.
Então, olha, muitas vezes o seu ambiente é ruim e você faz parte desse ambiente. Então, você precisa se tornar mais para encontrar alguém diferente. Então, de duas, uma. Ou você está no ambiente errado mesmo, e você começou a desenvolver, mas você tem que sair desse ambiente, buscar ambientes novos, ou você está pedindo demais. Realmente, você tem que ajustar a sua régua ali, né? E eu tô falando gentil, porque na segunda opção quer dizer que você é igual ao outro, só que você não quer ver. Tá entendendo? Quer dizer que você também, às vezes, é meio porcaria. Porque eu vou falar isso mais pra frente. Eu vou deixar pra falar mais pra frente. Então, a questão é, você prefere ter um relacionamento feliz ou se distrair com perguntas estúpidas? Porque toda vez que a gente fala de perguntas estúpidas, você começa a fazer uns argumentos idiotas só para se distrair da sua responsabilidade de mudar e construir um relacionamento. Lá, porque isso que você faz quando fica criando teorias, tipo, mas e se ele me trair, e se ele fazer isso? E se ela fazer isso, não sei o quê? Ou seja, você fica criando um mundo imaginário do Bob para você não olhar que você precisa mudar, para você não olhar para sua responsabilidade como adulto de mudar. E aí você fica criando essas teorias para fugir do assunto e ficar discutindo sobre as teorias em vez de se discutir sobre os assuntos sérios, sobre o que realmente que você precisa mudar. De, poxa, talvez você não seja uma pessoa tão gentil, tão amável, tão madura. Talvez você não seja uma pessoa tão desenvolvida. Talvez você não é tão interessante. Talvez você é chato. Talvez você é uma mulher chata. Você é um cara chato. E por isso que você não desenvolve, não é porque o outro quer aquilo, porque as mulheres só se envolvem, as mulheres só querem dinheiro e os homens só querem um corpo todo esculpido. Às vezes é porque a sua personalidade não faz ninguém permanecer do seu lado mesmo, porque você tem tantos traumas, tantos problemas que você precisa resolver, mas em vez de você olhar para isso, você fica olhando as tendências do momento, ou teorias que não, sabe, que tipo assim, só para não olhar para o problema, só para não olhar porque você precisa, o que você precisa mudar em você, sabe? É uma questão de irresponsabilidade, de vitimismo tão grande. Você só fica olhando para o externo em vez de olhar para o interno. Então, todas essas desculpas, todas as teorias, há algumas vozes que vêm na sua cabeça, é para isso, é para você, é medo de se olhar, medo de encarar a responsabilidade, medo de encarar o que você precisa mudar. Desculpa falar, muita gente vai morrer sozinha mesmo, porque ela não vai querer mudar essas coisas. E tem gente, e não é pouca gente, que vai morrer sem entender o que é uma conexão profunda, sem entender o que é ter um relacionamento profundo. Infelizmente, porque eles vão preferir ficar discutindo, tendo essas discussões idiotas, essas discussões tolas, do que olhar para o que tem que ser feito e começar a trabalhar em si. Então você vai discutir sobre, sobre feminismo, sobre machismo, sobre, meus homens estão assim, sabe, brigando com um fantoche, com uma coisa generalizada, em vez de buscar uma coisa realmente trabalhar. Então, assim, tá olhando para a câmera, não seja esse covarde, sabe? Não seja essa covarde que fica fugindo, lutando contra o fantoche, criando um personagem que você fica brigando com ele, que esse personagem nem existe. Sabe? Que no final da vida vai morrer mal amado e sozinho, ou sozinho. Se esforce para me ouvir, fazer o que está aqui. Porque aqui eu crio esse material para ajudar você a facilitar a sua vida, a construir aquilo que realmente muitas vezes não deu certo ao longo do tempo, a construir aquilo que muitas vezes a gente falhou, a gente teve frustração ao longo do tempo. Então, seja um pouco humilde para você entender, para você ouvir e para mudar. Seja um pouco humilde para entender que às vezes você não é tudo isso e que você precisa mudar, certo? Então, lá, são teorias para se distrair ao invés de olhar para a sua realidade e ver que você está só e que provavelmente a culpa é sua. Você está só e provavelmente a culpa é sua. E que precisa enfrentar e resolver questões sérias sobre você mesmo e seus relacionamentos. Sérias sobre você e sobre como você lida com as pessoas, como você se relaciona com as pessoas, certo? Então aqui a gente vai ver um pouquinho da dor dos traços também, quando a gente vai falar sobre relacionamentos. Então, às vezes alguns traços, quando eles pensam em relacionamento, eles têm um medo, né? Então imagina, quando a gente entra, não quero me relacionar, não querer se relacionar,
Exemplo, às vezes a pessoa pode estar nesses traumas e tudo mais. Mas, exemplo, o traço esquizoide. O traço esquizoide, ele tem um quesito, se você for lá no livro Como Entender Somente pelo Formato do Seu Corpo, Análise Corporal, né? Ou no módulo sobre análise da vida, se você não está. Às vezes você está fazendo excelência de vida e não teve acesso a esse módulo, ou está tendo. Então, compre esse módulo também para você entender mais sobre os traços. Mas o esquizoide, ele é um traço que ele tem uma sensação de não querer existir. É um traço que se fecha muito, né? Ele se fecha no mundo da própria mente. Então, ele fica ali fechado, tudo mais, não querendo se relacionar com o mundo, não querendo ver o mundo, né? É... Ah, e quem não fez análise corporal, vai lá, entra, busque no Douglas, douglasenrique.com.br/links, vai ter análise corporal, conheça, faça sua análise corporal, tenha seus traços para você entender esse mundo dos traços, né? Então, o esquizoide, a dor base dele é o medo da rejeição, a dor da rejeição. Então, muitas vezes ele rejeita para não ser rejeitado. Então, talvez ele pode ser rejeitado numa relação, ele pode gostar de alguém e ser rejeitado. Então, ele já pensa, nem quero me relacionar, nem quero tentar. Então, ele tem medo de ser rejeitado e acaba rejeitando por antecipação para não ser rejeitado. Então, ele não quer se relacionar. Se você tem um traço alto de esquizoide, provavelmente você pode estar nisso aqui, certo? Eu com quase 30% de esquizoide. Então, então eu entendo essa parte, né? Depois tem a oralidade, que ele tem medo, ou esquizoide também é um traço criativo, tá bom? Para quem tá vê os livros. Depois tem um traço de oralidade, é o traço comunicador. Tem medo da separação. Nossa, eu sou muito intenso. Se eu me doar para essa pessoa e ela terminar comigo, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Então ela tem muito medo de ser abandonada. Ela tem muito medo da separação. Então ela acaba não entrando no relacionamento para evitar a separação. Porque ela tá pensando como que vai ser a dor da separação, de precisar, de depender, de se pegar aquela pessoa e depois de perder aquela pessoa. Ela tem tanto, tanto, tanto medo que ela muitas vezes não se entrega, ela não se envolve, ela também não quer se relacionar. Porque ela tem medo da dor depois, da separação, talvez do divórcio. E se eu tiver filhos, não sei o quê, de se a gente se separar, tudo mais. Então, aquele medo, né? Então, para não ser abandonada, ela abandona antes, certo? Então, aquela pessoa que tem muito, muito, muito medo de se apegar, muito, muito medo de gostar da pessoa, mas ela tem medo, que depois a gente vai ter essa diferenciação com o traço negociador, o traço influente, influenciador, ou traço psicopata, né? Que o medo, o psicopata ele tem medo de se mover, porque ele tem medo de doar, vamos dizer assim. Ele, tipo assim, a pessoa começa a amar ele, o que que eu faço com todo esse sentimento? O que que eu faço com todo esse amor? Então ele tem medo, ele não sabe o que fazer com aquele amor, então ele afasta da pessoa. Porque ele tem medo de a pessoa fazer uma coisa muito grande pra ele, ele não sabe o que fazer. Porque acontece, o psicopata ele vê a vida como uma negociação, né? Então se a pessoa me deu amor, como que eu posso pagar? Com amor. Só que muitas vezes eu não quero amar, não quero me entregar, não quero esse envolvimento emocional. Então acaba evitando o relacionamento. Então tá entendendo que ele não, ele tem medo, ele pode receber demais e ele tem medo, não sabe o que fazer com isso. Agora o medo do oral é diferente. Ele não quer se relacionar por causa que ele quer ser amado, só que a questão é, e se ele não for? Entende? E se ele não for? Ou se alguma coisa acontecer, se ele for traído também, por exemplo, se ele tiver oral com o rígido, né? O rígido ele pensa muito se ele for traído também. Então, se eu for traído e acabar, e nossa, eu vou ficar mal, vou me acabar e tudo mais. Então, o psicopata ou negociador, influenciador, influente, ele é o traço que ele vê a vida como uma troca, então a pessoa muitas vezes, ele é um pouco mais frio. Então, às vezes a pessoa chega e tá muito intensa e tudo mais, ele, o que que eu faço com isso? O que que eu faço com isso? Ele tem medo do envolvimento emocional. Ele tem medo de mostrar um lado emocional e a pessoa usar isso contra ele, né? Como o traço esquizoide tem medo de suas ideias serem rejeitadas, como o oral tem medo de ser abandonado, cultivado e abandonado, o traço psicopata ele tem medo de ser manipulado também. Se eu confiar nessa pessoa e essa pessoa me enganar, se eu confiar nessa pessoa e essa pessoa usar o que eu falei para ela contra mim, então imagina que eu vou lá e conto um segredo, conto alguma coisa, me abro, e essa pessoa ela me engana, ela passa a perna em mim, ela me iludiu, né? Então ele tem muito medo de entregar o coração, ele tem muito medo de se envolver emocionalmente.
Se a pessoa me enganar, outras pessoas têm até medo de. Algumas pessoas, eu vejo alguns empresários que eles têm medo de alguma mulher chegar perto dele por causa às vezes, do dinheiro ou para ter informação de uma empresa, né? Então, nossa, essa pessoa está aqui por causa de interesse. Então, ele tem esses medos: medo de ser manipulado, medo de ser enganado, medo de dever para outra pessoa, né? Porque essa pessoa faz uma coisa enorme e eu faço isso aqui, parece que eu não estou sendo justo. E aí é melhor a gente ficar só no superficial mesmo, porque eu não consigo me doar por completo, né? Rígidos e psicopatas têm muito isso, eles têm medo da relação profunda, ele quer ficar mais na superficialidade. Depois tem um traço masoquista, que ele vai ter medo de ser julgado, então tá ali na relação, ele tem medo de ser é, medo que a pessoa ache ele estranho, medo de se abrir, medo de ser julgado, que a pessoa vai falar que, nossa, você é assim, começar a julgar, começar a criticar ele, pode humilhar ele, falar, eu esperava mais de você, nossa, eu confiei em você e você fez isso, sabe? E ele, o masoquista, o traço planejador, executor masoquista, né? O Lukaku como planejador e o masoquista. O masoca, que eu chamaria de masoca, para a pessoa não confundir muito com outros nomes relacionados à palavra masoquista, que não tem nada a ver com esse masoquista, né? Esse aqui é só o nome do traço de caráter. Então, muitas vezes ele fala assim, como ele quer cuidar muito das pessoas, muitas vezes ele é cuidador, ele pega o peso das pessoas. Imagina que a pessoa fala, nossa, eu confiei em você e você me decepcionou. Eu prezava de você, não sei o quê. Então, às vezes ele vai ser julgado, às vezes ele vai ser criticado por algumas coisas como ele é, porque às vezes ele é mais fechado, né? Então ele se abre, a pessoa vai lá e dá risada e julga. Então ele tem muito esse medo também de não. Que vai também encaixar um pouco com o medo de não ser bom o suficiente também, do traço ágil, executor ou rígido. Vamos colocar executor, vou colocar. Pode ser chamado de executor também, mas vou chamar como proativo. Mas é que eu tô mudando as nomenclaturas dos personagens também. Então. Não sei se nesse vídeo já vou ter mudado, se eu vou estar chamando o traço ágil de executor ou sou proativo. Provavelmente acho que vai ser o executor. Então, o medo do traço ágil, traço rígido, é de não ser bom o suficiente. E se eu não for bom o suficiente? E se ele achar alguém melhor? Se ela achar alguém melhor? Se ela achar um homem com mais dinheiro, um homem que consegue dar uma vida melhor para ela? E se ela achar uma mulher mais jovem? E se ele achar uma mulher mais jovem, mais bonita, mais atraente, mais amável? E se ela achar um homem mais másculo? O cara fica pensando um monte de coisa, eles ficam se comparando. Eles têm medo de serem traídos, trocados ou insuficientes. Aquela pessoa pensa num relacionamento, se eu for traído, se eu for julgar, tudo mais isso, né? Então, estão vendo que, olha o tanto de medos, né? E aqui tem uma coisa interessante, que é o quê? Nós somos a mistura dos traços. Então, tem gente que vai olhar isso aqui e vai falar, Douglas, eu tenho todos. Eu tenho medo de confiar, eu acho que homem vai me abandonar, mulher vai me abandonar, né? Porque eu ouço isso. Sabe, eu ouço a dor dos dois lados, né? Eu vejo muitas mulheres falando, não, porque o homem abandona as mulheres. Eu vejo um homem falando que as mulheres abandonam. Os dois lados, né? Exemplo, esses dias até eu vi uma pessoa falando assim, não, porque o homem abandona a mulher com filho. A maioria muitos homens abandonam o homem com filho, não tá nem aí, abandonam a mulher com filho. E eu vejo outros homens falando assim, aquela mulher ela vai com outro cara, aquela mulher ela só faz o que dá na emoção, aquilo que é favorável para ela naquele momento ela faz, parece que ela não... Então, tipo assim, a visão, ou chama de vagabunda, ou chama de alguma coisa assim, ou seja, há uma visão deturpada, não tô falando que não acontece, acontece, infelizmente, mas é uma visão, assim, na ferida. É uma visão que você pega o pior da sociedade e fala como se a pessoa é aquilo, todas as pessoas são aquilo. E não. E você não precisa que todas as pessoas mudem, você precisa de uma pessoa saudável. E às vezes essa pessoa saudável, ela vai te amar, ela vai se conectar com você, ela vai ser fiel a vocês vão viver um relacionamento incrível, né? Ou podem viver um relacionamento incrível, porque não falo vão porque, igual fala, muitas coisas dependem da sua mudança, muitas coisas dependem de muita coisa, né? Às vezes o mundo pode acabar amanhã. Mas que você entendeu, né? A quesito você fica se generalizando pela dor e aí você tira totalmente suas esperanças. E existem várias, e são muitas pessoas boas, tanto homens, tanto as mulheres, certo? Então, às vezes vai ter várias dessas dores.
E fica tranquilo que o mundo não vai acabar amanhã. Na verdade, esse pensamento, se tudo que você fazer, você falar, mas o mundo pode acabar amanhã. É uma fuga também, uma fuga de se planejar, é uma fuga da realidade, uma fuga de se responsabilizar. Então, responsabilize, faz o planejamento, não fica pensando nisso, sabe? Aqui eu tô falando porque tudo, a sua vida, ela é um resultado das suas ações. Conscientemente ou inconscientemente, você tem criado sua vida, certo? Mas você precisa organizar muitas coisas para o bolo dar certo. Nada na vida é uma certeza, beleza? Só as pessoas muito ignorantes têm certeza de tudo, né? Opa, cadê aqui? Então tem a chance de você não aplicar isso, ou você aplicar só uma parte, ou você aplicar, sei lá, e morar numa ilha e também não vai dar certo, né? Porque sozinho não tem como fazer isso aqui. Existem várias coisas, né? Mas é como se fosse. Não vou falar que é uma promessa, porque tem várias outras coisas que compõem o relacionamento. Nossa, eu tô divagando aqui, né? Dando voltas aqui. Opa, quase caiu minha tela aqui. Mas vamos lá. Isso aqui, como eu falei no começo da mentoria, isso aqui facilita, né, mas não é uma promessa. Mas fazer isso tudo aumenta a chance de você ter um relacionamento. Mas você precisa arriscar, você precisa fazer acontecer. Nada na vida é uma promessa 100%. Tá entendendo? Inclusive, você, não vou falar, não vou colocar nem eu nesse exemplo, você pode agora ter um infarto. E pronto, aí acabou. Certo? Então vamos lá. Então o que que você vai fazer? Você vai olhar os seus traços que a gente viu aqui, né? Todos esses traços, né? Medo de me envolver, medo de doar, medo de ser rejeitado, tudo mais. Olha o meu gatão aqui. Ó. Meu gatão, ele tem oralidade, porque ele fica todo carente, todo grudado aqui toda hora. Outra coisa também, quando eu falo aqui do medo de me envolver demais do psicopata e de dever, às vezes até financeiramente também, às vezes ele não consegue nem receber presentes de uma pessoa porque ele fala, não é demais, não quero, sabe? Ele, não, ele fica com dificuldade de receber porque ele sente que ele vai ficar devendo, ele precisa dar uma coisa de volta, tá entendendo? Reciprocidade. Então ele não aceita o intenso pra não ter que dar o intenso, tá entendendo? Pra não ser recíproco. Porque senão a pessoa pode jogar na cara dele, ah, eu faço isso, isso, isso por você. Uma coisa que o psicopata detesta das pessoas que jogam as coisas na cara dele. Principalmente coisas emocionais. Tipo, eu fiz isso por você, eu fiz isso por você. Nossa. Porque ele não gosta de negociar a emoção, né? Não sei quando ele faz uma coisa boa. Mas, tipo assim, ele não gosta de jogar as coisas na cara dele, não. Certo? Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar o seu gráfico, se você fez a sua análise dos traços, certo? E você vai olhar, refletir os seus traços, então o medo dos seus traços, os conflitos que ele tem, às vezes você tem dois traços ali que vai ter conflito entre eles, o seu traço e o traço da pessoa talvez que você goste, para ver os conflitos desses traços, olha, eu sou assim, ela vai ser assim, né? Até na aula sobre relacionamentos, família, sexualidade lá também, a gente vai falar sobre os conflitos de alguns traços, né? Então, você vai aplicar a chave mestra nos seus medos também, né? Se você não sabe como fazer a chave mestra, volta lá no módulo da chave mestra, você vai colocar seus traços, como cuidar de cada coisa, exemplo, poxa, eu me sinto sozinho, vou trabalhar comunicação, tudo mais. O formulário do medo, que vai estar na sua apostila Análise da Vida, então você vai colocar, cara, por que eu tenho tanto medo? Né? De onde veio esse medo? Quem me ensinou esse medo? Como as pessoas que não têm esse medo vivem? Se eu abandonar esse medo, como que a minha vida pode ser? Tá entendendo? Então você vai fazer aquelas perguntas do formulário do medo, para você lidar melhor com esse medo, certo? Crenças amorosas, eu vou deixar aqui embaixo também é, um documento com várias crenças sobre relacionamento também. Eu quero que você leia esse documento e veja ali quais crenças que você tem sobre relacionamento, né? Relacionamento que você acha que tá saudável, que não tá saudável e tudo mais, para você analisar suas crenças amorosas. Como aquela homem não presta, mulher não presta, não sei o quê, amor é só de mãe, amor é só de pai, família a gente só tem um. E todas essas crenças que acabam destruindo o relacionamento. Essas crenças que vão te afastar do relacionamento, que vão fazer você sabotar do relacionamento. Então você vai ser aquele cara que evita o relacionamento, ou aquela mulher que evita o relacionamento, né?
Ou aquela pessoa que começa o relacionamento e sabota o relacionamento, porque no meio do relacionamento vem pensamentos negativos, ah, ele tá me traindo, ela tá me traindo, não sei o quê, por causa dessas crenças, certo? E depois também sobre dependência emocional. Então, módulo sobre dependência emocional. Bom analisar tudo mais, né? Para ver se eu não estou sendo cuidador, campeão, bonzinho, coitadinho ou culpado. Que essas 5 dependências emocionais, certo? Inclusive também tem um vingador depois, que é mais uma consequência também. Ele vai acabar fazendo o quê? Te impedindo de ter uma boa relação. Ele vai fazer a relação ficar muito pesada. Então, vamos reavaliar essas questões, né? Viu por que que eu demorei para fazer essa aula também? Porque a gente precisa cuidar de várias coisas. Então, a gente precisa cuidar da chave, fazer essa questão de cuidar bem dos seus traços, lidar com os medos, lidar com as crenças, lidar com a dependência emocional, analisar todos esses medos para a gente curar essas questões, resolver essas questões para seguir em frente com um relacionamento leve, um relacionamento que realmente a gente está cheio de energia e para abraçar essa missão e dar certo, e fazer dar certo. E lembrando, e aí que tá aquela frase que eu falei, vou deixar para depois. Pessoas saudáveis se relacionam com pessoas saudáveis. Pessoas doentes se relacionam com pessoas doentes. Então, se você fica arrumando aquelas desculpinhas inúteis, né? Aquelas teorias estúpidas, tipo, ah, mas eu me assim, não sei o que, não sei o que. Fica tranquilo, tá entendendo? Cada um tem a vida que merece. Fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Se você fica totalmente desconfiada, você vai se conectar com um cara desconfiado. Tá tudo certo, se conecte. Por quê? Porque pessoas saudáveis se conectam com pessoas saudáveis e pessoas doentes se conectam com pessoas doentes. Então você vai encontrar, se você ficar com alguns pensamentos, alguns padrões doentes, fica tranquilo, você vai encontrar uma pessoa que vai fazer esse padrão se repetir. Você vai encontrar com uma pessoa também ferida, que vocês dois repetem esses padrões doentes. Talvez da família de vocês, da vida ou das crenças de vocês. Então, pessoas doentes se conectam com pessoas doentes que vão repetir o ciclo de desconfiança, abuso e dependência, imaturidade, traição e outros. Tá entendendo? Então, aquela pessoa que ela já sofreu um abuso, se ela não resolve isso, provavelmente ela vai se relacionar com outra pessoa que vai acontecer um abuso novamente. Aquela pessoa que foi traída, provavelmente ela vai se reconectar com um cara que vai trair ela de novo, ou uma mulher que vai trair ela de novo. Isso é muito, muito, muito provável, porque é uma questão de padrão, né? Igual fala, um desconfiado se relaciona com um desconfiada. Uma pessoa que não se doa se relaciona com uma pessoa que não se doa, uma pessoa dependente se relaciona com uma pessoa dependente, ou pode ser uma pessoa, um cuidador se conecta com um coitadinho, uma pessoa super dependente se relaciona com uma pessoa que não quer saber de nada. Mas o resumo é, doente se relaciona com doente. Só uma pessoa saudável vai que quer realmente construir um relacionamento, vai encontrar outra pessoa saudável, os dois vão olhar, vão ver o plano dos dois e falar assim, puxa, dois saudáveis e se conectam. Tá entendendo? Então, só tem duas alternativas aqui. Ou você se conserta, ou você. Eu dou as ferramentas. Você se conserta, se cuida para entrar um relacionamento certo, ou fica tranquilo, vai aparecer um relacionamento doente para repetir os padrões, certo? Então, pessoas saudáveis se relacionam com pessoas saudáveis, pessoas doentes se relacionam com pessoas doentes. Você quer ficar repetindo aquelas idiotices, continua repetindo. Se eu fosse você, eu mudava. Eu parava de olhar essas distrações e focava naquilo, e focava em você, na sua mudança, para você realmente mudar a vida e ter uma vida que você merece, uma vida com dignidade. Eu te recomendo, eu te recomendo, né? Se você quer continuar reclamando ou dando desculpa para tudo, tá tudo bem. Eu venho com solução. Se você quer só olhar o problema, escolha a sua. Tá tudo bem, como eu falei, fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. E não adianta nem olhar torto pra mim, nem resmungar, porque você não tá brigando comigo, você tá brigando com a sua vida. É com a vida que você tá brigando. Ou seja, não sou eu que controlo, não sou eu que coloquei que você tem um relacionamento ou não, que seus relacionamentos dão errado. É a vida, é a regra da vida. A menos que você feche o vídeo e ignore, a vida, a regra da vida não muda, a sua vida não muda. Tá entendendo? Então você não tá achando ruim comigo, você tá achando ruim com a vida, porque a vida é assim que funciona. A única coisa que eu faço aqui é analisar a vida, analisar os relacionamentos e colocar aqui como você se adaptar para conseguir o melhor resultado possível, certo? Então, não adianta torcer o nariz. Você não é comigo que você está brigando, é com a vida. E a sua própria vida mostra isso, os seus próprios resultados estão mostrando isso.
Então, se você não quer ter os mesmos resultados, mude e leve a sério, inclusive para fazer os exercícios, tá bom? Então vamos lá, vamos para os exercícios agora. Você quer mudar? Quer levar a sério? Faça os exercícios, inclusive os exercícios chatos, né? Como a aula que a gente tem lá sobre crenças amorosas, sobre lá do início da mudança, crenças amorosas, linguagem, né? É falar para você pegar aquelas crenças limitantes, crenças do relacionamento que você tem de ruim e escrever a versão positiva dela. Depois escrever aquela versão positiva, né, aquela crença positiva 50 vezes. Eu falo naquilo naquela aula, eu vou até indicar para você fazer esse exercício também. Fazer de novo para trabalhar essa parte emocional, certo? Mas vamos voltar para os exercícios daqui dessa aula. Se você quiser, faça aquela também, essa que eu acabei de indicar. Mas vamos fazer essa aqui também. Que exercício é esse, né? Eu vou deixar aqui embaixo até essa listinha com crenças amorosas doentes e tudo mais, que você pode ir lá, vai ter as suas orientações para você escrever a versão negativa que você tem, a versão positiva e depois fazer uma repetição para trabalhar a sua via emocional, né? Porque você reclamou tanto que agora você precisa falar algumas vezes positivas, pelo menos para memorizar isso, né? É uma parte mais inconsciente que a gente chama de auto-hipnose. Se algumas pessoas reclamam tanto que ela faz uma auto-hipnose doente, uma auto-hipnose para acreditar na crença doente. Então a gente vai fazer uma auto-hipnose para acreditar na crença positiva também, certo? Que parece idiota, mas dá certo principalmente com as pessoas que reclamam demais. Então, bora lá, a gente já revisou tudo isso, certo? Vamos para os exercícios. Quem não quer ser doente, faça o exercício. Então vamos lá, primeiro exercício. O que você perde? Você vai pegar o seu caderninho agora, né? Ou pode abrir o bloco de notas, pega um caderninho, né? Interessante você ter. A mentoria tem tanta coisa. Vou pegar um caderno da mentoria. Então, pega o caderninho e você vai anotar 5 perguntas. Você vai anotar a pergunta e a resposta, vai responder. Certo? Primeira coisa. O que você perde, você vai refletir. O que você perde ou deixa de ter quando você não tem um relacionamento? O que você perde ou deixa de ter quando você não tem um relacionamento? Então, tipo assim, caramba, o que que você perde quando você não tem um relacionamento? Quando você tá sozinho, não tem um relacionamento, o que você deixa de ter? Você vai escrever lá, sua resposta, certo? Você vai colocar lá a conexão, tudo mais, só que faz uma resposta um pouco melhor, maior, para você se entender. Senão a pessoa vai lá e fala assim: o que você perde ou deixa de ter quando você não tem relacionamento? A pessoa coloca relacionamento. Ai, Jesus. Então, dê uma resposta maior, porque aprofunda, sabe? É, para você se entender, fale ali, poxa, eu deixo de ter isso, eu deixo de ter esse companheirismo, as datas, tudo mais, vai aprofundando para ver realmente como você pensa, aprofunda, não seja, não vem com aquela resposta superficial, para você refletir, para você se conhecer, questionar suas crenças mesmo, deixar sair pro papel, certo? Qual é o segundo? Qual é o estado de tensão que mais impede você de ter um relacionamento? Então é o estado de contração. Eu escrevi errado aqui, mas pode ser tensão, também gostei disso nome. Então é o estado de contração. Qual que é o estado de contração? É esse daqui, ó. É aqui. Qual que você se identifica mais? Mais tipo assim, ah, tô curtindo a vida, tal, né? Me distraindo. Ah, tô vivendo a vida me distraindo. Precisei dizer do papai, tô vivendo com meus pais, tô vivendo a minha origem, né? Vivo pela pensão, vivo por um passado, tô focado no meu passado, né? Focado no meu passado, não tô desenvolvendo nem para frente, nem para, né? Síndrome do McDonald's, tipo assim, caramba, eu tô fazendo minhas coisas, tô crescendo com adulto, mas relacionamento não, tá entendendo? Guerreira. Então, o que que você, qual que você se vê hoje, né? Curtindo a vida, jogando videogame, me distraindo do caminho saudável. Aqui tá. Suprindo ou não a vida sexual. Pô, eu tô me distraindo com outras coisas, certo? Tô me distraindo, às vezes eu tenho um relacionamentinho ali, umas coisas assim, olha, me conecto, mas não vou pra frente, né? Tô mais anestesiado, hipersexualizado, engata, mas termina, né? Então, você vai colocar qual estado de tensão que mais impede você ter um relacionamento? É para você analisar e entender. Poxa, para esse estado, a gente vai analisar esse remédio. A gente vai ver também na próxima aula aí, junto com todo aquele material que você já viu, né?
Eu falei para analisar a questão da dependência emocional, tudo mais, fora as aulas chatas sobre família e tudo mais, que eu já passo muitas soluções, passo muitos remédios já, muitas soluções, muitos tratamentos, muitos processos que a gente já tem que resolver, certo? Muitas coisas, muitas tarefas já para a gente fazer. Você tem que fazer essas tarefas, mais essas. Três, quais escolhas você geralmente faz na sua vida que te impedem de ter ou avançar nos relacionamentos? Então, que escolhas que você faz? Às vezes você está ali dentro de um conflito, de uma crise, você sempre faz uma escolha pela causa. Você sempre faz uma escolha. E causa diferente de hobby, tá bom? Exemplo, que nem eu falei ali do pessoal. Exemplo, eu tenho um hobby de esquiar. Mas eu não deixo de esquiar por causa do esqui, eu acabo não arrumando problema no relacionamento. Tem gente que tem um hobby, que ele aprofunda tanto no hobby que aquilo vira uma causa, que ele acaba abrindo mão do relacionamento por causa do hobby. Ele tem uma causa, não é um hobby. O hobby ele não atrapalha a sua vida, ele não atrapalha o seu trabalho, não atrapalha a sua saúde e não atrapalha a sua vida relacional, nem sua família, nem seus filhos, tá entendendo? Quando a pessoa acaba escolhendo essas causas, aí é uma causa, não é um hobby. Certo? Então, aconteceu um conflito, né? O que que acaba acontecendo? Um conflito que eu acabo escolhendo meus pais, eu acabo escolhendo amigos, parentes, eu acabo escolhendo N coisas em vez do meu relacionamento. O que que você acaba escolhendo, né? Que escolha você faz que geralmente impede, né? A escolha é preciso estudar mais, né? Porque estudar é uma coisa positiva, às vezes é uma desculpa ali. No fundo, a pessoa não quer que ela vai estudar. Tanto que hoje já tem artigos que mostram que uma pessoa que tem um relacionamento profundo, ela consegue ir muito mais além na vida profissional do que uma pessoa solteira, né? Tem um artigo, um livro muito bom que fala sobre isso, que é o Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Que vai falar sobre isso. Tem até um que eu comprei agora, vai chegar essa semana, que é aquele dos casamentos eficazes, também do Stephen Covey, né? Mesmo autor do Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que ele traz vários estudos sobre isso, mostrando que pessoas da mesma idade, da mesma região, as pessoas que têm um relacionamento, as pessoas que são casadas, ganham muito mais. Homens ganham 4 vezes mais do que homens solteiros da mesma idade, e mulheres casadas ganham 6 vezes mais do que mulheres solteiras da mesma idade, da mesma região, certo? Então, às vezes, a gente vai escolhendo, dando desculpinhas, sabe? Aquelas desculpinhas que a gente nem tá baseado. É uma desculpa, só uma resposta, assim, que a gente dá um argumento que parece lógico para uma decisão emocional. E essa decisão emocional é a medo, é ferida, é medo do abandono, medo de ser rejeitado, medo de ser traído, medo de não ser o suficiente, medo de não ser escolhido. Quatro, você pode estar vivendo para os seus pais. É uma pergunta. Você pode estar vivendo para os seus pais, seus filhos, parentes ou causas? Será que você pode estar vivendo por uma dessas questões? Geralmente, por quem ou pelo que você escolhe viver ao invés de escolher ter um relacionamento? É muito parecida com a outra pergunta, né? Quais escolhas você geralmente faz na sua vida? Mas aqui tá falando, tipo assim, as escolhas que você faz também. Por exemplo, a escolha que eu faço? Eu termino, eu faço isso aqui, eu faço aquilo lá. Então aqui tá focado o quê? Nas escolhas que você geralmente faz na sua vida, certo? E aqui é por quem você faz, certo? Então, que você escolhe ver ao invés, né, por quem ou pelo que você escolhe, ao invés de escolher ter um relacionamento. Então, você fala, não vou ter um relacionamento não, porque eu preciso fazer isso, eu preciso cuidar disso. Cinco, de acordo com as porcentagens dos seus traços, aí você vai pegar o seu gráfico para analisar a porcentagem dos seus traços. Na hora de se relacionar, quais são as dores que mais você percebe em você, né? Dor da rejeição, do abandono, de se sentir manipulado, humilhado, criticado, não suficiente, trocado, né? Aquelas dores, né, dos traços aqui, né? Medo de não se relacionar, medo de separação, medo de se envolver demais, de ser julgado, de não ser bom o suficiente, tudo isso você vai dar uma olhadinha, certo? Fez esse exercício, beleza. Tchau, 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 seu caderninho fez o exercício. Depois, agora a gente vai para o exercício parte 2, né? Que agora a gente pegou e fez o seguinte, tava olhando para as travas. Então, né? Aqui embaixo também eu vou deixar frases também. Frases aquelas bem batidas sobre relacionamento. E você vai numerar essas frases que você fala aqui também e você vai fazer os exercícios que eu vou deixar aqui embaixo também.
que é o exercício das crenças amorosas, né? Você vai fazer junto com esse aqui, porque aqui a gente está analisando as travas, certo? Eu vou analisar tudo aquilo, as desculpas que eu dou, as travas que eu tenho, as coisas ruins que eu falo. Eu vou fazer esse exercício, vou fazer os exercícios que está aqui embaixo no documento. Acho que vai estar em PDF ou em Word. Vou lá escrever as crenças ruins, vou transformar essas crenças ruins em crenças positivas, depois vou escrever elas várias vezes, vou repetir, né? Ah, Douglas, que exercício é esse? Vai estar escrito aqui embaixo no exercício, certo? Esse daqui já está escrito aqui. O único que vai estar escrito no Word dos exercícios é sobre as crenças amorosas, que é esse vou estar aqui, vai estar aqui embaixo o papel certinho com os exercícios para você fazer. Então você vai responder essas, vai responder o arquivo de crenças aqui embaixo, o PDF de crenças amorosas aqui embaixo. Aí, beleza, respondeu essas. Já falando das travas. Agora a gente vai começar a olhar o futuro, né? Por quê? Porque para você ter um relacionamento bom, você precisa também ter de clareza do que você quer, certo? Então você precisa ter desejo e clareza, certo? Então, às vezes a pessoa não quer um relacionamento porque ela não tem, tipo assim, ela não instiga, não tem desejo, sabe? Então a gente vai trabalhar isso. Então responda e medite. Mais coisa lá. O que você quer? O que você quer de um relacionamento? Ou o que você quer em um relacionamento? Certo? Primeira pergunta. O que você quer de um relacionamento? Cara, o que você quer de um relacionamento? Eu como rígido, né? Eu falo que o rígido ele não quer um relacionamento, ele quer ser idolatrado. A pessoa fala, eu quero uma pessoa que faça isso, aquilo, aquilo. Tem gente que, como eu falo, o relacionamento da pessoa só vem a mim, vem a mim. Cara, é tudo pra mim. Mas o que você quer num relacionamento? Quanto você quer um relacionamento? Você quer um relacionamento de verdade? Quanto você quer? De verdade. Por que você quer um relacionamento? Por que você quer um relacionamento? Me explica. Vamos entender por que você é relacionamento, se esses motivos são saudáveis. Vamos entender os motivos reais? Lembra aquela questão lá? Por que começou os relacionamentos antigos? Você vai entender por que vai entender, aprofundar por que eles começaram o motivo. Só que agora você já vai começar a entender isso, entender o seu padrão. Por que você quer um relacionamento agora? Ou futuramente, por quê? Vai escrever. Não escreve, não sei. Senta a bunda na cadeira e você vai meditar isso. Vai lá, cara, cara, não sei, matuta, pensa, coloca alguma coisa no papel. Tenta aí, fica um tempo fazendo isso. Porque, pô, você não quer tirar um momento, sei lá, uma hora do seu dia, pra resolver uma coisa que é importante pra sua vida inteira, cara. Pelo amor, então sacrifica umas horinhas aí. Senta e faz o exercício. Né? Porque relacionamento é uma das coisas mais importantes e que mais muda a sua vida. Então, o que que é você dedicar algumas horas para fazer esse exercício, certo? Vamos mudar a sua vida, né? Vamos mudar um detalhe dela, vamos mudar uns grandes pilares dela. Depois, terceiro, o que você ganha se você estiver em um relacionamento, né? Aqui a gente já aprofundou algumas das suas crenças, mas agora a gente vai encher de benefício, a gente vai trabalhar, que nem a técnica que a gente usa do Duque de Wellington, que está nas aulas adicionais, ou na formação Mentoria Propósito, claro, né? Depois você aprende ela. Mas você vai listar o máximo de benefícios. Cara, o que você ganha se tiver um relacionamento? Vamos trabalhar essas crenças, porque você só tem crença negativa, que você vai perder. Tem gente que o cérebro desliga quando fala de relacionamento. Ele só começa pensando no que ele vai perder. Ele não consegue, esses neurônios, eles não conseguem chegar numa resposta de uma coisa que vai agregar. A pessoa está totalmente doente, condicionada para o ruim, condicionada para o mal, sabe, para a ferida. Então, pô, vamos espremer esses neurônios e tentar tirar uma coisa boa. Eu sei que você tem capacidade de fazer isso. Eu sei que você tem capacidade cognitiva para ser honesto o suficiente para ver o lado bom, para ver os benefícios de ter um relacionamento bom, um relacionamento saudável, tá bom? Talvez o desejo não esteja claro, por isso não faz acontecer. Precisa de desejo e clareza. Aqui a gente vai trabalhar o desejo. A gente já trabalhou essa questão
Vamos resolver as travas, agora a gente vai começar a acelerar no motivo certo, certo? E na próxima aula, faça os exercícios, não pule para a próxima aula, ok, sua criatura? Não pule para a próxima aula sem fazer esse exercício, faça os exercícios, certo? E aí, eu te espero na próxima aula, certo? E, claro, avalie aqui a aula de hoje e deixe seu comentário aqui. Seu comentário ou sua dúvida, fale para mim, conte aqui nos comentários aqui da aula o que fez mais sentido para você, o que tocou mais na ferida, ou aquilo que te deu mais clareza, aquilo que mais chamou atenção, aquilo que você mais gostou. Comente aqui embaixo, certo? Deixe seu comentário e avalie aqui a aula, tá bom? 5 estrelinhas, 5 estrelinhas, 5 estrelinhas, certo? Vejo você então. Opa! Vejo você então na próxima aula. Até mais!